Primeiramente, uma boa noite a todos. É uma gratidão enorme estar aqui com o pessoal do GEA, né? Novamente nessa segunda-feira. É sempre gostoso esse calor recebido do pessoal do GEA. É um momento onde nós compartilhamos com muita alegria os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E antes de dar início ao tema diretamente de hoje, também quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando online, ao vivo aí, a nossa live, né, pessoal, já peço também para que inscrevam-se ali no canal do GEA, muitas palestras maravilhosas ali, deixadas por eles, né, no canal do YouTube, depois eu vou deixar na descrição do vídeo também. E antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, essa energia maior que nos rege, nos cuida, nos ama, a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, querido, a todos os nossos mentores espirituais e aqueles que coadunam da nossa energia. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês mais uma vez e pedir para que, se for do meu merecimento e do merecimento de cada um, que nós sejamos agraciados com a ciência, a sapiência, o entendimento e a interpretação das palavras do Mestre Cristo. Dito isso, então, pessoal, o que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês? Eu vou falar sobre a intimidade com Deus. Mas, como vocês já conhecem o meu estilo de fala, eu gosto de fazer todo um entendimento histórico, né, para depois trazer realmente a essência daquilo que tem guardado para nós, sob a luz da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos iniciar compartilhando um pouquinho sobre a história de uma mulher. Essa mulher, ela sofria de fluxo de sangue já havia 12 anos. Ela gastou todos os seus bens buscando médicos, buscando especialistas para resolver o problema dela e não obteve nenhum resultado. Acontece que essa mulher sofria um preconceito gigantesco e nós já vamos entender qual é o contexto desse preconceito. Ela só saía de casa para buscar água no poço quando não tinha ninguém na rua, quando não tinha ninguém próximo que pudesse ver a presença dela ali. Então, essa mulher, ela soube que Jesus chegaria na cidade. E ao perceber que Jesus havia chegado, junto com aquela multidão que vinha caminhando ali por trás dele, ela tomou coragem. Ela olhou aquela multidão, ela ficou com medo, porque ela sofria um preconceito gigantesco por sofrer do fluxo de sangue, mas resolveu tomar uma decisão. Ela foi até Jesus. Ela chegou próximo de Jesus, aquela multidão puxando Jesus para um lado, puxando Jesus para o outro, até que alguém a empurrou, ela caiu no chão e ela enxergou a veste de Jesus, a orla da túnica de Jesus, e tocou na orla da túnica. Vamos guardar essa palavrinha-chave aí, porque mais para frente nós vamos entender o porquê da orla das vestes de Jesus. Ela tocou, Jesus parou num momento e falou: quem foi que me tocou? Mas vamos analisar. Jesus estava indo com a multidão, todo mundo puxava ele para um lado, puxava ele para o outro, e como é que ele parou e perguntou quem foi que me tocou? Mas aí, Pedro, aquele discípulo que diz as escrituras que era o preferido ali de Jesus, ele chegou e falou: mestre, como tu indagas a nós, perguntando quem ele tocou, se todo mundo lhe puxa para um lado, lhe puxa para outro? E Jesus, ele replicou dizendo: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher, percebendo que foi descoberta, ela que tocou a orla de Jesus, foi tremendo e prostrou-se aos pés dele, declarou diante de todo o povo o motivo pelo qual levou-a a tocar na orla de suas vestes. Jesus olhou para ela e disse: minha filha, alegra-te e siga, vai em paz, porque a tua fé te curou.
Meus queridos, esse pedacinho que eu compartilhei com vocês, nós encontramos ele em 3 livros, né, da Bíblia, que tem, dos evangelistas tem 3, tem Mateus, Marcos, Lucas. E esse que eu compartilhei com vocês foi extraído do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48. Fiz um resumo, não li ele ipsis literis, mas basicamente é isso. E agora nós vamos analisar sob o prisma da nossa querida doutrina espírita, sob o olhar do espiritismo, o que tem essa passagem para nós. Mas para isso, eu preciso convidar vocês a fazer uma viagem. Vamos colocar a nossa mente há mais de 2000 anos atrás. Porque sob a luz da doutrina espírita, esta doutrina consoladora que vem nos ensinar a cada dia, ela nos exige um esforço para que possamos entender, compreender as palavras que foram deixadas através dos ensinamentos do nosso Mestre Cristo. Então, antes de mais nada, vamos molhar a palavra aqui, né? Seguindo ali. A mulher, ela sofria há 12 anos de fluxo de sangue, né? Hemorragia. E na cultura do povo hebreu, a mulher, durante o ciclo menstrual, é considerada impura. Até hoje, aqui no Ocidente, nós percebemos bastante preconceito quanto a isso, né? Antes de fazer a palestra para vocês, eu sempre busco estudar bastante. Pergunto para os espíritos, eu indago os espíritos para as melhores respostas, para que eu possa compreender. E pesquisando muito, já percebi que hoje em dia ainda existe um certo preconceito, isso que nós estamos falando de Brasil, no Ocidente, né? Ao contrário da Palestina, há mais de 2000 anos atrás, na região do Oriente. Então, nós vamos entender agora o porquê do preconceito que esta mulher que sofria de fluxo de sangue, ela passava. Um preconceito que vai muito além de um simples preconceito, faz parte de uma cultura, algo que já está arraigado historicamente ali durante muito tempo, e até hoje é assim. Poucas coisas foram modificadas. Então, na cultura do povo hebreu, a mulher durante o ciclo menstrual, ela era considerada impura, suja, né? E para a gente poder entender melhor o que significa tudo isso, nós vamos buscar aqui o livro de Levítico, capítulo 15, versículo de 19 a 30, vou resumir também, para depois, no final, a gente fazer um compilado dessa história toda, desse estudo todo, para chegarmos no X da questão, ao qual eu quero trazer para vocês hoje. E no livro de Levítico, ele diz o seguinte, tá? Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que tocar sua cama, tocar em um móvel onde ela estiver assentado ou deitado, tocar algum objeto encontrado na sua cama ou no móvel onde ela se assentou, ficará impuro até a tarde. Se qualquer pessoa tivesse uma dessas atitudes, mesmo sem querer, era considerada impuro até o fim da tarde. Vamos guardar mais essa palavrinha-chave, até o fim da tarde. E para purificarem-se novamente, era necessário um ritual, que era lavar as roupas, tomar um banho em água corrente, para então ficar puro no fim da tarde. Mas, se alguém dormir com esta mulher que está passando pelo período menstrual, e for tocado por sua impureza, será impuro durante os 7 dias. E para se purificar é necessário, no 8º dia, pegar 2 pombinhos e levar até o sacerdote, na porta da sinagoga. Vamos observar, na porta da sinagoga. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor, por causa do fluxo de sua impureza. Essa, meus queridos, era a cultura, era o regramento para as mulheres que sofriam, né, o período do seu fluxo de sangue normal. Mas Levítico vai além, já
prevendo situações quando esse fluxo de sangue ele é considerado anormal. E diz o seguinte: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo deste fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. Vejamos então aqui que o preconceito vai muito mais além do que um simples preconceito. É algo arraigado ali, entranhado dentro da cultura da época. Então vamos parar para analisar assim, com a nossa mente aqui há 2000 anos atrás. A pessoa, a mulher que sofreu durante 12 anos. Durante 12 anos do período da vida dela, ela foi vista como impura, como uma pessoa suja. Ninguém chegava perto dela. Ela era conhecida como um lixo, era tratada como um lixo e poderia morrer de morte, poderia morrer apedrejada nas ruas, simplesmente por estar ali aberta para que pudesse impurificar as pessoas que passassem por ali, as pessoas que tocassem a sua sombra, que cruzassem o olhar para com ela. Então vejamos que quando a gente fala de preconceito aqui, realmente não é um simples preconceito, é uma cultura arraigado ali pelo povo da Palestina, né, no Oriente, isso há mais de 2000 anos atrás, e nós trazendo isso trazendo esse período para o dia de hoje, não foi muito diferente por lá não, né? Então, vamos analisar passo a passo. Por que a mulher tocou na orla da túnica de Jesus? Segundo a lei da época e do lugar, a orla, né, ele é um pequeno bordado que fica assim na ponta, na orla da túnica, ele é um bordado pequenininho que fica na ponta, e ele precisa ser azul, e ele serve para que seja encontrado naquela orla, visto naquela orla, o reconhecimento dos mandamentos de Deus ali escritos, né? E também, sob a luz dos escritos já deixados, fui buscar uma compreensão melhor para poder passar para vocês e encontrei no livro de Números, capítulo 15, versículos de 38 a 41, a qual eu peço licença para ler para vocês, por ser imprescindível para que nós possamos compreender melhor. E já vamos absorvendo e guardando as palavras-chave, porque nós vamos precisar já, mais adiante da palestra. E diz o seguinte: dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes orlas nas extremidades de suas vestes, pondo na orla de cada canto um cordão púrpura azul. Fareis essas bordas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor, e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites do vosso coração e de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade a Deus. Desse modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrado ao vosso Deus. E por último, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos trazer agora a análise sobre o prisma da nossa amada doutrina espírita. Isso foi extraído de um livro onde é encontrado no Antigo Testamento da Bíblia, né? Nós pouco ouvimos falar, mas é muito importante usar para as análises dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega ali alguns trechos importantíssimos, né, imprescindíveis dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e traz, sob a luz da doutrina espírita, a interpretação dos espíritos, né, Fénelon, Espírito de Verdade, Emmanuel, tem vários outros
entre vários outros espíritos. E nós podemos, durante esse estudo, durante essa busca do conhecer melhor essa doutrina espírita, entender, compreender como que funcionava na época. E uma boa fonte para compreender isso é o Antigo Testamento da Bíblia, onde eles explicam, né, esses ensinamentos, o que significava cada detalhezinho, o que para nós hoje é falado sobre assim, uma simples orla pintada bordada em azul, é diferente da gente mergulhar nessas águas mais profundas da interpretação, né? Então, todas as vezes que alguém olhasse para a orla daquelas vestes, lembraria das leis de Deus e saberia o que deve ser feito segundo essas leis. Tá, agora vem a questão. Aí vocês me perguntam assim, Tádio, mas se ela olhou para a orla, lembrou das leis de Deus, ela então não poderia tocar no Senhor, né? Ninguém poderia tocá-la nela e nem ela tocar em ninguém. Mas então por que justamente ela tocou a orla das vestes do nosso Cristo? Então vamos ter um pouquinho de calma aqui, porque tudo isso logo fará sentido. E o próprio Antigo Testamento também diz que o cumprimento da lei divina, ele traz vida para aquele que a cumpre. Vamos analisar mais um pouquinho, e eu gosto de dar bastante ênfase, e às vezes se torna um pouco repetitivo, pela importância da interpretação sob a luz do Espiritismo. Ela toca Jesus justamente naquela veste que existe para lembrar, né, trazer as lembranças que as criaturas devem ter das leis de Deus. Evidentemente que a cura que ela recebeu ali, pessoal, foi uma cura física, né? Mas a qual nós trazemos aqui o sentido de que isso tudo vem para a gente para perceber, nós que somos esses espíritos imortais, que quando Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, o que é a vida interpretada sob a luz do Espiritismo, né? Quando a gente fala do simbolismo ali, vida, é sangue. Sangue, é o sangue, assim como os nossos irmãos católicos, o sangue de Cristo, né? A vida doada e materializada na crosta terrena. Então, quando nós falamos aqui sobre esta mulher, quantos de nós hoje somos como essa mulher que estava sofrendo de fluxo de sangue? Quantos de nós hoje estamos morrendo a cada dia? Nós estamos vivendo a morte espiritual diante de qualquer pedra, qualquer percalço que aparece em nosso caminho. Quantos de nós aqui está experimentando, infelizmente, a experiência da depressão, a experiência das doenças causadas ou pela pandemia ou pelo estresse, as doenças psicossomáticas também chamadas, são as que elas vêm aterrando toda a nossa fé. Quantos de nós estamos nos sentindo sujos, indignos de dirigir a palavra a Deus, de dirigir a palavra a esse mestre Jesus maravilhoso que é, porque estamos nos sentindo sujos? Quantos de nós hoje estamos perdendo vida? Estamos como a mulher que sofria de hemorragia. A sensação de que a vida perdeu o sentido, que estamos morrendo, no sentido de que a vida esteja indo embora, de que nós estamos enfrentando grandes dificuldades, as quais não sabemos se vamos suportar, se vamos transpassar. E é por isso que, sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, nós encontramos uma assertiva sobre o sofrimento dos encarnados, que nos diz o seguinte: a causa de todos os males vem do abandono da lei divina. E eu vou repetir: a causa de todos os males vem do abandono da lei divina. E aí eu trago essa indagação ao coração de cada um de vocês, mas principalmente o meu. O que nós estamos fazendo
com a lei divina deixada para cada um de nós que somos seres imortais, aos quais estamos vivenciando uma vida no momento, mas milhares de existências passadas e saberemos lá quantas existências futuras. O que nós estamos fazendo com essa lei divina que veio chipado nos nossos espíritos no momento da encarnação? Nós podemos até não recordar aqui dos nossos contratos feitos antes de encarnarmos, né? No nosso programa reencarnatório, mas com toda certeza, isso eu posso falar, porque assim como eu sinto, eu tenho certeza que cada um de vocês que estão me ouvindo também devem sentir que dentro de nós temos um sensor da nossa ética, nós temos um sensor da nossa moral, mas eu já falei anteriormente que a doutrina espírita, ela estuda de uma forma filosófica, né, e não teológica. Portanto, aqui entra a ética, né? Entra a nossa ética, porque a ética, ela é algo reconhecido em todos os ambientes da Terra, diferente da moral, que depende muito do seu lugar, porque a moral aqui no Brasil é diferente da moral na Palestina, hoje ou há 2000 anos atrás, né? Então, o que nós estamos fazendo? Porque a lei divina, ela é realmente como se fosse chipada dentro do nosso espírito. Nós nascemos já com a memória espiritual do que é certo, a memória espiritual do que é errado. E é por isso que muitas vezes colocamos a nossa cabeça no travesseiro e não conseguimos dormir. Nós ficamos ansiosos e ociosos, com pensamentos aleatórios, sem trazer o prisma da autocompreensão, né, do autoconhecimento. Mas vamos continuar aqui na historinha. Quando ela toca na orla de Jesus, Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O que é virtude, meus queridos? Virtude é vida. E o que ela estava perdendo? Vida. Sangue é vida. Virtude é vida. E é por isso que aí nós já trazemos aquela frase, a qual eu falei anteriormente. Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Isso não quer dizer que Jesus, né, que Deus nos colocou aqui na Terra para nascermos com a vida em abundância, cheio de dinheiro, carros e mansões e bens materiais, não. Essa abundância, ela pode ser espiritual. Essa abundância, ela pode ser, sim, na minha satisfação moral, na minha satisfação ética, né? A abundância em saúde, em entendimento e em compreensão, a abundância em gozar de todas as faculdades necessárias do meu corpo físico e do meu corpo espiritual, para eu dar continuidade nessa minha caminhada, né? Nas nossas caminhadas. Porque a vida não é fácil, queridos. E nós não estamos aqui para gozar da vida como viajantes que saem fazendo um mochilão a passeio. Não. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ensinar. Nós temos a grande responsabilidade de sermos espíritas. Já dizia Maíse Braga que quando fazem 7 dias já que você ouviu falar da doutrina espírita, você já é considerado espírita e você já é responsável porque lhe foi revelado uma verdade. Lhe foi apresentado um consolador prometido. Portanto, nós temos responsabilidades com as nossas atitudes. Isso foi o que eu falei no Bom Dia com Sabedoria de hoje de manhã, né? Nós não podemos apontar o dedo para o outro e falar que você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. Nós temos que ter as nossas atitudes. E é a partir disso que eu vou dar continuidade ao nosso tema de hoje. Então eu parei aqui quando Jesus disse que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Mas é claro, toda criatura que procura a lei divina recebe e encontra virtude. A virtude é uma decorrência da vivência da lei divina. Analisem bem, a virtude é uma decorrência da vivência da lei divina. Por essa razão,
todas as vezes que nos harmonizamos com as leis divinas, nós encontramos a virtude. Por quê? Vocês já pararam para pensar que esse livrinho aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quando nós estamos irritados, quando nós estamos felizes, quando nós estamos cabisbaixos, ele nos traz o quê? Vida, nos traz virtude. Nós abrimos aleatoriamente, pode ser qualquer página, qualquer trechinho, tem uma resposta. E não é mera coincidência, não. Porque você pode fechar e abrir de novo, vem novamente. Por quê? Porque ali, dentro daquela lei divina, e quando eu falo lei divina, não estou falando aqui de artigos e artigos e artigos da lei divina, não, eu estou falando daquilo que já veio chipado conosco. Nós temos arraigado aqui. E é por isso que nos traz virtude, porque são energias que estão coadunando uma com a outra e fortificando e fortalecendo, né, a nossa caminhada. Até que Jesus diz, né, filha, sua fé te salvou. A sua fé te salvou, vejamos bem. E agora eu venho perguntar para vocês, que fé é essa que a salvou? Se estivéssemos tendo uma palestra agora interativa, né, pessoalmente, eu ia indagar vocês, eu ia querer ouvir. Mas qual foi a fé que a salvou? Foi uma fé passiva? Ela cruzou os braços ali, rezou, pediu para Deus, falou, olha, Senhor, vai lá e fala para o seu filho chegar aqui na cidade, bater na minha porta, entrar na minha casa e daí vir me curar. Ela cruzou os braços e ficou esperando que Jesus se materializasse na casa dela e passasse a mão ali, sim, salabim, pronto, sarou? De forma alguma. Ela não ficou de braços cruzados. Ela, em nenhum momento, ela ficou parada. A fé dessa mulher é uma fé ativa. E agora eu trago, diante das nossas situações, qual é o tipo de fé que nós estamos levando à nossa vida? É a nossa fé, ela está estagnada? A nossa fé é uma fé passiva? Eu tenho fé que Deus vai me dar. Eu tenho um monte de conta para pagar. Eu tenho faculdade, tenho prestação de carro, prestação de casa, e Deus vai me dar. E aí eu deito no sofá e espero que Deus mande lá do céu um elemental deixar na minha porta um bloco com dinheiro dentro para que eu possa pagar minhas contas. É essa a fé passiva que eu estou tendo? De forma alguma. A nossa fé ela precisa ser ativa. A nossa fé precisa ter atitude. E foi isso que essa mulher teve, a fé ativa. Ela passou por cima de todos os preconceitos, todos os olhares, o medo das represálias, as rechaças. Ela abriu a porta da sua casa e ela foi até o mestre, sabendo que poderia ter levado dali uma morte apedrejada por estar levando a sua sujeira por meio da rua e ainda mais no meio de uma multidão. Pessoal, vamos lá, vamos agora analisar hoje, 2020, no Ocidente Brasil, tá? Hoje, o que é que mais traz fãs, assim, para as pessoas? Instagram e YouTube. Temos youtubers aí com milhões e milhões de inscritos e pessoas que vêm atrás, e aonde essas pessoas vão, elas arrastam multidões. E aí nós vamos imaginar, vamos fazer um paralelo, assim, bem pequeno, tá? Porque não existe comparação. Aí vamos imaginar aqui o Filho do Homem, o Verbo Divino que se fez carne, habitou entre nós e veio nos ensinar. Caminhando ali na Palestina, pela cidade de Cafarnaum, Cesareia, a multidão que ele arrastava era inimaginável. Por onde ele passava, as pessoas costumavam largar as suas casas para ir ao encontro daquela luz, mas não era pelo que ele falava, não, era pelo que ele transmitia. Era a luz que cegava os olhos da carne, mas iluminava os olhos do espírito e do coração. Então, ela enfrentou tudo isso. Ela acreditou naquilo em que ninguém mais acreditava.
ela teve um ato enorme de coragem. No momento em que foi jogada no chão, em que foi empurrada no chão, o ato de coragem dela foi olhar para a orla da veste do mestre. Lembrar que a lei divina de Moisés dizia que ela estava impura e não podia impurificar ninguém, quem dirá o Filho do Homem. Mas ela teve o ato de coragem. Ela deu o primeiro passo. Ela tocou na orla da veste de Jesus. E o que aconteceu? Eu me emociono sempre com essa parte, porque a lição trazida para nós aqui foi: Jesus sentiu que saiu dele virtude. Aquela mulher que estava jogada no chão, suja, machucada, considerada impura há mais de 12 anos. Ela se suicidou? Não. Cruzou os braços e ficou esperando? De forma alguma. Ela deu o primeiro passo. E o que está faltando para mim? O que está faltando para você? Para a gente dar esse primeiro passo em busca da orla, da veste de Jesus. Orla, pessoal, era aquela parte que ficava arrastando no chão quando Jesus passava. Então, assim, olhando sob o prisma de um entendimento mais a fundo, assim, é o quê? É aonde passava os pés de Jesus, logo atrás dos pés de Jesus. Né? Jesus, a cabeça de Jesus, o corpo de Jesus estava acima daquilo. E o que ela fez? Ela se humilhou, ela se jogou aos pés do Cristo e tocou aquela hora. Então vem a primeira lição que nós devemos tirar dessa passagem, que é: a nossa fé precisa ser uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que vença resistências da multidão. E é aí que eu venho trazer mais uma indagação. Quantas vezes você negou ser espírita por vergonha ou medo do que os outros iriam achar de você, da sua conduta de vida, das suas escolhas? Ou quantas vezes você teve vergonha de falar de Jesus? Porque pode ver, alguém manda para você qualquer piadinha ali no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook, mas é muito rápido que você compartilha aquilo ali, é muito rápido. Mas no momento em que você recebe uma mensagem de luz, uma mensagem edificante, você tem dedos para compartilhar. Por quê? Por que você tem dedos para compartilhar uma mensagem edificante? Se nós estamos aqui chipados com essa essência divina, porque nós ainda não estamos tendo uma fé operante, porque ainda a nossa fé, ela ainda não resistiu às multidões. Nós ainda temos a resistência de mostrarmos nosso rosto sem as máscaras sociais. Porque nós incorporamos papel de atrizes e atores em cada palco das nossas vidas. Se eu estou na faculdade, eu incorporo o papel do acadêmico. Se eu estou dentro do escritório em que eu trabalho, eu incorporo o papel do estagiário. Se eu estou dentro do centro espírita, eu incorporo o papel do bom espírita. Falo baixinho, abraço todo mundo, gosto de todo mundo. Se eu estou aqui na frente dessa câmera conversando com vocês, eu incorporo o papel de médium, o papel daquela pessoa que recebe as intuições positivas. É isso que Jesus quer? Não. Jesus deixou claro, através dos seus ensinamentos, que ninguém deve andar em cima do muro. Ninguém deve andar em cima do muro. Ele quer que nós sejamos pessoas quentes, porque o que for morno, está escrito na palavra de Jesus, isso tem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu só não recordo agora qual momento. Se a tua fé for morna, eu vomitarei-a. Por que nós não podemos ser mornos? Porque nós não podemos servir a Deus e a Mamon, nós não podemos andar em cima de um muro. Nós precisamos buscar essa intimidade com Cristo, essa intimidade com Deus. Nós não somos seres impuros. E ainda que fôssemos, Ele curou leprosos. Trouxe luz aos olhos de quem não enxergava mais. Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. O que é vida em abundância?
é o entendimento, é gozar de todas as nossas faculdades mentais, é levar a boa nova assim como chegou para cada um de nós. E eu vou falar de carteirinha o quanto isso é difícil. Eu sou um jovem, vou fazer 28 anos agora o mês que vem. Eu sou um jovem que eu convivo dentro de uma universidade onde os pensamentos são N pensamentos diferentes, onde poucas são as pessoas ali que possuem uma fé operante. São poucos os exemplos que eu vivencio. Sou muito indagado pelas minhas escolhas. Mas no momento em que eu escolhi viver as minhas faculdades mediúnicas para ser o canal da minha própria vida, da minha própria existência, da minha responsabilidade com a missão espiritual que eu escolhi antes de encarnar, quando eu escolhi isso, eu derrubei as minhas máscaras. No momento em que eu escolhi isso, eu saí rasgando um véu de vergonha, rasgando um véu de medo. Eu resolvi fazer com que a minha fé fosse operante, vencendo a resistência da multidão. Imagina, um jovem de 28 anos que não frequenta balada, um jovem de 28 anos que não tem um relacionamento com uma pessoa, um relacionamento carnal. Uma pessoa de 28 anos que abnegou-se da vida, abriu mão do seu mundo para viver o mundo espiritual, para levar a doutrina dos espíritos mundo afora. Porque quando Jesus nos ensinou, ele disse: ide por todo o universo e o meu reino anunciar. Dizer a todos os povos que eu vim para salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade e possam trilhar os caminhos da felicidade. Ele disse para ir a anunciar a boa nova. Ele nem perguntou se eu queria. Ele disse: vá, anuncie o meu evangelho. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, que eu sou um exemplo. Mas uma das coisas que os espíritos me ensinaram é para você pregar o nome de Jesus, as boas coisas que ele nos ensinou com as suas atitudes, para você sair fazendo palestras ou conferência, você precisa viver a intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? Como é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe? Você manda um WhatsApp para o seu pai todos os dias, perguntando: pai, bom dia, como é que o senhor está hoje? Como está sendo o seu dia de trabalho? Como está sendo o seu dia? O senhor está bem? Você tem intimidade para ligar para o seu pai e falar: olha, pai, hoje não está fácil, meu dia está difícil mesmo, eu estou irritado, não estou dando conta disso. Ou simplesmente você ligar para o seu pai, ou visitar o seu pai, abraçá-lo, deitar no colo do seu pai, independente da idade que você tiver. Você tem essa intimidade com ele? Pois é essa a intimidade que Jesus quer que nós tenhamos para com Deus. Ele deixou claro: ninguém chega ao Pai se não passar por mim. O que ele quis dizer com isso? Pense, o que ele quis dizer com isso? Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Significa que eu deixei os meus ensinamentos aqui para vocês. Isso é o que Jesus fala para nós. Eu deixei os meus ensinamentos em cada passo que eu dei. Eu deixei os meus ensinamentos em cada palavra que eu proferi. Eu deixei os meus ensinamentos para os evangelistas que escreveram ali tudo o que eu ensinei. Porque ele nos deixou isso. Então, se nós vivenciarmos, se nós vivemos, se nós somos grandes imitadores do Cristo, nós chegaremos ao Pai. O que é chegar ao Pai? É chegar na plenitude, na felicidade. Porque a felicidade não é deste mundo, por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo de guerras, um mundo de prostituições, um mundo onde a juventude está trocando a sua família pelas telas, pelos computadores, pelos celulares, pelos jogos. Nós estamos vivendo um mundo onde a política está suja, mais suja, como a lei de Abraão, como a lei de Moisés, a qual foi dito aqui nessa palestra de hoje.
Porque nós não aprendemos mais a ter a nossa opinião própria. Nós nos tornamos massa de manobra fisicamente e espiritualmente. Quantas vezes nós paramos para observar o nosso caminho, a nossa trajetória, o nosso dia, ao abrindo os nossos olhos ao amanhecer, olhar para Deus e falar: Senhor, muito obrigado por essa faculdade de poder enxergar com os olhos da carne. Mas te agradeço ainda mais por poder sentir com os olhos do meu espírito. Não, nós já acordamos rabugenteando. Eu falei essa palavra exatamente porque é o que minha mãe disse para mim quando eu acordo rabugento, tá? Ela fala: ixi, já acordou rabugenteando hoje. Aí são quando os espíritos vêm e falam: ei, vamos agradecer o dia de hoje. Se está chovendo, é para lavar as energias. Se tem sol, é para você gozar de tudo aquilo, de toda aquela luz, de todo aquele calor. E seguindo aqui, tem uma passagem também que é muito interessante do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que é o momento em que os espíritos eles estão trabalhando em resolver um problema espiritual muito sério no umbral. Eles estão adentrando no umbral grosso, e André Luiz está ali como aprendiz, né, juntamente com os missionários, e ele pergunta para o espírito benfeitor que está ali ensinando eles. Ele pergunta: e os espíritos que ali estão ali acorrentados, né? Por que quem que precisa tirar essas algemas dele? Quem que necessita abrir essas algemas se nós não conseguimos abrir? Nós fizemos orações, não conseguimos abrir as algemas desses espíritos que encontram-se ali. Quem tem que abrir aquelas algemas? E os espíritos que ali estavam responderam: André, nós não conseguimos abrir. Quem precisa tirar essas amarras são eles mesmos. Eles mesmos, quando perceberem que estão amarrados, perceberem que desencarnaram e tudo o que fizeram em suas encarnações, estarão libertos dessas algemas. Vamos analisar. Estarão libertos dessas algemas. Nós temos costume, nós somos mestres nisso, em nos colocarmos algemas, porque nós nos prendemos uma opinião, prendemos a nossa opinião, não expomos a nossa opinião. Nós estamos nos algemando, nós estamos nos trancando, nos trancafiando dentro dessa crosta grossa que é o nosso corpo. Estamos nos prendendo por milindres encarnados dessa sociedade que, infelizmente, é imunda a qual nós vivemos. Uma sociedade em que não consegue olhar para aquele irmão que está ali e enxergar que ali dentro existe um ser humano, um espírito que encarnou como qualquer um de nós, e que pode ser muito mais evoluído do que nós. Não é porque ele está com uma roupa suja, maltrapilho, mal cheiroso, que não tem um espírito elevado. Uma sociedade em que maltrata, pega uma caixa cheia de filhotes de animais e abandona na rua e joga dentro dos rios. Cadê o exemplo que Jesus nos ensinou a amar todas as criaturas? E todas as criaturas abrangem um todo. Que mundo e sociedade é essa que nós estamos vivendo? Onde a cor da pele ainda fala mais alto do que a compaixão e a compreensão e o entendimento de que todos somos iguais perante a lei de Deus e a lei dos homens. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Já vamos nos preparar aqui para finalizar a palestra, que eu já estou me excedendo, antes que eu leve uma bronca ali do irmão, né, do irmão André, em que aqui, pronto. Tem uma história bem ilustrativa que fala isso. Um rapaz encostou o carro dele ali num posto de gasolina e tinha um cachorro ali deitado. E o cachorro chorava, e chorava, e chorava, e chorava alto. Todo mundo ouvia aquilo ali. Aí o rapaz foi, abasteceu o carro, foi dentro do posto lá, pagou a conveniência. Pagou ali
a conveniência, e voltou, mas ele ficou incomodado. Ele ficou incomodado e perguntou para o frentista, falou, tá, amigo, mas por que esse cachorro chora tanto? Por que ele está chorando tanto? Ele está ali deitadinho. E o frentista disse para ele o seguinte, ele está chorando assim porque ele está deitado em cima de um prego. E aí ele falou, mas ué, deitado em cima de um prego? Por que ele não sai dali? E a resposta do frentista foi a seguinte, porque está doendo o suficiente para fazer ele chorar, mas não para fazer ele sair de cima do prego. Vamos analisar juntos, pessoal, esse pedacinho aqui. Quantos de nós estamos sentindo dores e sofrimentos arraigados, aquele sofrimento que dói lá na alma, mas não conseguimos seguir o nosso caminho, não conseguimos dar o passo. E aí, a situação fica mais difícil. Aí vai ficando mais difícil, vai criando uma bola de neve, e a gente fala, meu Deus, por que tudo isso acontece comigo? E eu tô passando por uma situação difícil, aí vem mais uma, e mais uma, e mais uma. Por quê? Porque Jesus, ele quer que doa suficiente pra gente sair de cima do prego. Porque se tiver igual a dor, a gente vai continuar na mesmice. Mas não, tem que doer mais. Isso não é castigo, não, é aprendizado. É um pai ensinando um filho com inteligência. Por isso que as nossas dores, elas doem tanto. Vamos lá. Vamos continuar aqui, senão eu não vou conseguir finalizar com vocês. O que eu quero trazer como o grande exemplo de hoje, eu ia falar mais, mas eu já acabei me excedendo, né? Uma palestrinha esqueci que não era uma palestra de 4 horas, era 1 horinha só. Então, o grande exemplo, pessoal, que eu quero trazer aqui para cada um de nós é o seguinte. O mundo coloca na nossa cabeça que nós somos seres sujos. Nós não temos dignidade de olhar para Deus, olhar para o alto e falar com o Pai. O mundo nos ensina que nós não podemos ter intimidade com Deus. Jesus é aquela figura que está longe, 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 longe. Mas para aí, ele veio aqui para a cruz, nos ensinou, morreu com morte de cruz para salvar todos os pecados nossos, para nos ensinar o caminho. E aí, simplesmente, ele ia viver alegre, feliz e cantante num mundo tão, tão, tão distante quanto ao do Shrek? Não. Ele está aqui do nosso lado. Ele nos observa, ele é o Espírito de verdade que está com os braços abertos como aquele irmão mais velho. E o finalzinho do recado que eu quero deixar para vocês, o mais importante é: quando nós nos aproximamos de Deus buscando intimidade com Cristo, não vamos permitir que as pessoas façam nós entendermos que estamos sujos, porque não somos nós que vamos sujar Jesus. Bem pelo contrário, somos nós que ficaremos limpos. Gratidão. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje. Muito obrigado pela participação. Gratidão, meus queridos. Gratidão, John. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima palestra, muita inspiração, um grande recado e espero que cada um possa tirar o seu proveito. Uma boa noite a todos, obrigado pela participação.